Olá! Hoje a gente vai desvendar uma regra que, à primeira vista, pode parecer pequena, mas que, na verdade, define o destino de bilhões de reais nos salários do setor público aqui no Brasil. É uma decisão que afeta diretamente o equilíbrio das contas do país. Bom, vamos mergulhar nisso. A gente está falando de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que tem uma influência, assim, enorme nos gastos do governo. É a chamada Súmula Vinculante 15, e é ela que define como calcular os bônus e os pagamentos extras, sabe? As famosas gratificações. A questão central que o STF precisou resolver foi essa aí. Pensa bem, é um verdadeiro quebra-cabeça que define como milhões ou até bilhões de reais são distribuídos. Vamos entender direitinho qual foi a resposta que eles deram. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o impacto disso tudo, primeiro a gente precisa conhecer a regra. O que exatamente essa súmula determina? Mas antes de mais nada, é super importante entender o que é uma súmula vinculante. Isso aqui não é só uma recomendação, não. É uma ordem. É uma regra que amarra, que vincula toda a administração pública e também o judiciário. É para ser seguida e ponto. E aqui está a regra de ouro da história toda. É simples, olha só. Quando um servidor público precisa de um complemento para chegar no salário mínimo, o tal do abono, qualquer bônus ou gratificação extra que ele receba tem que ser calculado apenas sobre o salário base original dele, e não sobre o valor total já com o abono. Mas por que criar uma regra tão específica assim? A resposta está num problema que o STF queria evitar a todo custo. Uma coisa que poderia de verdade desestabilizar as finanças do país. A base para tudo isso está na nossa Constituição. Ela proíbe com todas as letras que os reajustes de salários de servidores sejam atrelados de forma automática aos aumentos do salário mínimo. E o motivo é bem claro. É para evitar o que os especialistas chamam de efeito cascata. Imagina um efeito dominó, sabe? Um pequeno aumento no salário mínimo poderia de repente desencadear uma série de aumentos automáticos e sem controle nenhum em toda a folha de pagamento do setor público. Usando as palavras do próprio tribunal, a grande preocupação era que, sem essa trava, cada aumento do salário mínimo ia levar a um aumento indireto de todos os bônus e vantagens, criando assim uma verdadeira bola de neve financeira. Certo, agora vamos deixar isso bem prático para a gente ver exatamente como funciona. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar um servidor que tem um salário base de R$ 900. Para ele atingir o salário mínimo, que a gente vai supor aqui que seja de R$ 1.412, ele recebe um abono de R$ 512. Até aí, tudo bem, certo? É exatamente aqui que a regra faz toda a diferença. O jeito errado de calcular seria pegar um bônus de 10% e aplicar sobre o valor total, sobre os 1.412. Mas o STF bateu o martelo. O correto é calcular esses 10% apenas sobre o salário base, o de R$ 900. Pode até parecer pouco, mas agora imagine essa pequena diferença em milhares e milhares de salários. O impacto se torna gigantesco. Ok, mas de onde o STF tira autoridade para definir uma coisa dessas? Vamos dar uma olhada no fundamento legal que está por trás da súmula. E olha, essa regra não surgiu do nada não. Ela é uma interpretação direta da nossa lei máxima, a própria Constituição Federal. Então, resumindo a história toda, a súmula 105 funciona como uma trava obrigatória. Ela se baseia lá na Constituição para impedir que bônus e outras vantagens acabem de alguma forma amarrados ao salário mínimo, mesmo que seja de um jeito indireto. Para a gente fechar, vamos olhar para o quadro geral e tentar entender o que essa decisão significa para todo mundo, na prática. No fim das contas, o que essa regra faz é promover a responsabilidade com o dinheiro público. Ela funciona como um freio, sabe? Um freio que impede que os gastos públicos disparem de forma automática toda vez que o salário mínimo é reajustado. E com esse freio, o resultado é mais estabilidade. O governo consegue ter mais previsibilidade, o que permite fazer um planejamento financeiro de longo prazo muito melhor, sem o risco da folha de pagamento explodir de uma hora para outra. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que é bem importante. Por trás de toda essa regra técnica, existe um desafio muito maior. Como é que se encontra o equilíbrio perfeito entre valorizar o serviço público e, ao mesmo tempo, garantir a saúde financeira do país? Achar essa resposta? Bom, esse é um desafio constante.